Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, sexto ano, ensino religioso, e nós vamos conversar sobre diferentes lugares sagrados no Brasil. Estão prontos, aventureiros da cultura? Bem, nesta aula, como eu disse, o objetivo geral da aula é conhecer alguns lugares sagrados no território brasileiro, desenvolver atitudes de respeito aos diferentes lugares sagrados e as práticas religiosas desenvolvidas nesses locais, mostrando como é relevante o papel que os locais sagrados, que os lugares sagrados possuem em nossa sociedade. Para início de conversa, você conhece algum lugar sagrado do Brasil? Já foi em algum? Aliás, devemos respeitar o lugar sagrado dos outros porque ele é sagrado? Ou ele é sagrado porque nós devemos respeitar? Entenderam? Eu respeito porque é sagrado ou é sagrado porque eu respeito? Qual será que é a diferença? Vamos descobrir a resposta para essa questão e outras durante a nossa aula. Bem, o Brasil, por ser um país multiétnico, com várias influências religiosas, possui diversos lugares sagrados. Entre os mais conhecidos estão aqueles ligados à tradição cristã, principalmente a tradição católica, por conta da influência da colonização. Então temos diversas catedrais, igrejas esparramadas pelo Brasil todo. Algumas são muito históricas, inclusive tombadas como patrimônio imaterial e material do Brasil e do mundo. Mas vamos começar falando de um lugar sagrado bem diferente, de uma matriz religiosa oriental. Então, na cidade de Três Coroas, na Serra Gaúcha, existe o Centro Budista Kadroling, onde há um complexo de monumentos sagrados. Um grupo de monges trouxe os materiais, isso num processo muito difícil, eles tiveram que deixar o Tibete por conta da invasão chinesa. Então, inclusive o próprio Dalai Lama, a sua santidade, o Dalai Lama, que é o líder máximo hoje do Tibete, ele teve que sair do Tibete, então, por conta dessa invasão. Ele não mora lá no lugar onde ele é o próprio líder. Mas esses monges vieram para cá e construíram esse templo. É um templo que tem várias construções, a maior parte delas foi trazida do Oriente. Ele é muito fiel à reprodução, a parte arquitetônica e artística do templo é muito fiel aos templos budistas do Tibete. Então esse grupo de monges tibetanos, fugidos da invasão chinesa, que não podiam mais praticar a sua religião, pediram exílio ou asilo político no Brasil e construíram o templo lá na Serra Gaúcha. Inclusive é alvo de visitação. Muitos turistas do Brasil e de fora do Brasil vão até o templo para conhecer. Agora, pensando dentro do contexto do cristianismo, como eu disse, tem muitas igrejas históricas, entre elas uma igreja muito famosa por conta do estilo em que ela foi construída e pelas obras de arte que lá estão esculpidas, é a igreja de São Francisco de Assis. É uma igreja católica na cidade histórica de Ouro Preto. Foi construída no estilo barroco. Estilo barroco é um estilo que foi desenvolvido durante a Idade Média, logo passou o fim da Idade Média, mas continuou existindo o estilo barroco e influenciou bastante as construções do Brasil. Enquanto a Europa já deixava de viver esse período, aqui no Brasil nós sofrimos bastante influência. A igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou seja, ela foi tombada, isso significa que agora ela é patrimônio histórico, e ela foi construída por Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, que foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Então, toda a parte de decoração foi feita por Aleijadinho. Então, aqui, ensino religioso fazendo referência de uma forma interdisciplinar também ao conteúdo de História, Geografia e Artes, porque você estuda os movimentos como o Barroco na disciplina de Artes. Bom, vamos fazer uma atividade, afinal de contas a aula não é para vocês, ela é com vocês. A igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, foi tombada pelo patrimônio histórico
Artístico Nacional. Ela foi construída no estilo barroco, como acabamos de dizer. Em sua cidade, na sua região, existe alguma construção, igreja ou não, no estilo barroco? Tem muitas no Paraná. Pensa aí, você conhece alguma construção no estilo barroco? Não precisa ser necessariamente igreja, pode ser igreja ou qualquer outra construção. Descreva qual é esse lugar e quais as características desse lugar sagrado, dessa construção no estilo barroco. Se não tem, se você não se lembra, se você agora no momento não lembra, então escolha uma construção antiga, pode ser igreja ou não, uma construção antiga da sua cidade e região e descreva qual é o movimento artístico ou quais são as características arquitetônicas desse lugar. Vamos dar um tempinho para vocês escreverem e já voltamos com mais Aula Paraná! Voltamos com nossa aula Paraná Ensino Religioso, sexto ano, Lugares Sagrados no Brasil. E estamos falando das construções do período colonial que possuem o estilo barroco. Se a gente for analisar, existem esses arabescos em cima das portas das janelas, essa janela ou essa porta em formato de abóbada, em formato a metade de um círculo, as cúpulas também em cima da igreja,
São várias características que denotam o estilo barroco, um certo preciosismo com os detalhes, esses arabescos, como eu disse, em volta das janelas, em volta das portas, enfim, são vários detalhes que caracterizam o estilo barroco que está presente no Brasil por conta da colonização. Estão gostando da nossa aula? Então estamos falando de diferentes lugares sagrados no Brasil. Começamos falando de um templo budista tibetano que está na Serra Gaúcha. Fomos para Ouro Preto falar da igreja de São Francisco, esculpida pelas mãos do Aleijadinho, grande artista brasileiro. E agora vamos falar de uns lugares sagrados, enfim, mais conhecidos do Brasil, inclusive referência pelo qual muitas pessoas que não são brasileiras, quando pensam o Brasil, vem à mente essa imagem que é o Cristo Redentor. O Brasil, então, é reconhecido mundialmente por sua diversidade cultural e religiosa. Mas um dos lugares sagrados que são símbolo do Brasil e do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Olha que foto bonita do Cristo. Ele está localizado, esse monumento, no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1931, possui 38 metros e é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Além da paisagem, né? O Cristo recebendo as pessoas de braço aberto aqui, tem todo um complexo no Morro do Corcovado para receber os turistas e é, com toda certeza, uma das referências do Brasil. E tem essa conotação religiosa, já denunciando, já anunciando que o Brasil é um país extremamente religioso. Agora, bom, falamos da religião oriental, falamos do cristianismo, agora nós vamos falar da religiosidade indígena. Quais são os lugares sagrados indígenas no Brasil? Bom, já sabemos que os indígenas são ligados à ancestralidade e à natureza, o culto à natureza. Então, os lugares sagrados indígenas, em geral, são lugares sagrados naturais, envolvendo com toda certeza as florestas, os bosques, as matas, mas também as montanhas, os rios e as cachoeiras. Eles fazem construções? Sim, mas elas não são tão importantes quanto os lugares sagrados. Inclusive, existem muitas, as pessoas chamam de casa de reza, mas índio não reza, índio dança, índio canta, isso é um pouco reflexo da colonização. Então eles têm uma casa de dança xamânica, o indígena dança e canta em volta do fogo. Para os povos Guarani em Andeva, eles chamam de Opã. Opã seria uma casa xamânica, o lugar onde eles fazem alguns dos rituais, mas cada povo indígena tem um nome específico. Em geral, esses lugares são circulares, chão batido, tem uma fogueira no centro, a cúpula tem uma abertura em cima para sair a fumaça e a porta é virada para o lado que o sol nasce por conta da ligação que os indígenas têm com o calendário agrícola, com as 4 estações, com as fases da lua, enfim, com a natureza de um modo geral. Então, os povos indígenas das Américas, para esses povos, as florestas, montanhas, rios, cachoeiras, são todos sagrados. Muitos dos seus mitos ligados à sua ancestralidade possuem ligação com a natureza, com as florestas. Mas nós vamos falar de um lugar específico, muito importante quando nós pensamos a geopolítica nacional. No Alto Xingu, onde há uma grande resistência dos povos indígenas contra a invasão do garimpo ilegal, dos madeireiros, um dos lugares sagrados muito destacados chama-se Camacuaca e Seguirengu, no Mato Grosso. Eles foram tombados também pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Se você olhar o mapa do Brasil, nessa região do Mato Grosso é onde está o Xingu. Então, bem aqui, ó, nesse ponto, destacando aqui, ó, o Alto Xingu, onde nós encontramos o Camacuaca e o Seguirengu. São 2 lugares sagrados. Mas o que são esses lugares sagrados? Bom, eles estão ligados aos rituais de furação da orelha e do Quarupi, dos indígenas Vaurá e Calapalo, do Alto Xingu. É um ritual muito conhecido, já falamos em algumas aulas do Quarupi, é um ritual do Dia dos Mortos, eles pegam os troncos, que chamam-se Quarupi, enfeitam esses troncos, representando os antepassados que já morreram, fazem um grande festival, tem a luta, o Uca-Uca, quer dizer, tem
uma série de rituais e no final desse festival dos mortos eles jogam esses troncos no rio. E é nesse local então que acontece. E aqui temos uma foto aérea dessa aldeia do Alto Xingu, onde acontece então a furação da orelha dos meninos que estão se tornando homens. Nesse local existe a caverna que tem esse mesmo nome, a caverna Camacuaca, que está no município de Paranatinga, estado do Mato Grosso, na bacia amazônica, e é um lugar sagrado de muita importância para os povos indígenas, mas lá também tem pinturas rupestres milenares. Aqui tem um xamã explicando a pintura rupestre. Então são cavernas que ao mesmo tempo são sítios arqueológicos, mas são extremamente sagradas para os povos indígenas. Então, ao contrário de outras matrizes religiosas, para os indígenas aí são cavernas, montanhas, rios e lagos. Próximo a essas cavernas tem uma cachoeira, uma grande cachoeira, e ela é considerada sagrada e também de muito valor espiritual. 11 etnias indígenas do Xingu consideram a caverna e a cachoeira sagrada. Lá acontecem diversos rituais. Então, pontuando novamente, para muitos povos indígenas, cavernas, montanhas, lagos, rios são os lugares sagrados, enquanto no cristianismo, no hinduísmo, no budismo, no xamanismo, aliás, em várias religiões de matriz ocidental e oriental são construções que fazem parte dos lugares sagrados. Para os povos indígenas, e também poderíamos estender para as religiões de matriz africana, estão muito ligadas à ancestralidade e ao sagrado natural. Bom, continuando sobre essa questão do Xingu, segundo a cosmologia do povo Vaujá e Vaorá, falantes da língua Maipuré, da família Arawak, esta gruta seria o lar ancestral do guerreiro Camacuaca. O nome da caverna dá o nome a esses guerreiros. Aqui é uma representação dos guerreiros. Eles acreditam que eles vieram das estrelas num passado muito distante. E aí eles fazem nesses rituais, eles fazem a representação desses guerreiros chegando, olha, que é o tamanho normal do indígena, tudo isso aqui é um enfeite, um adorno, representando esse guerreiro, esse herói civilizador, que segundo a cosmovisão desses povos, deu origem a essa civilização indígena num passado muito remoto. Então quer dizer que nos lugares sagrados, você revive os mitos, você faz os ritos e os rituais, as festas religiosas, tem contato ou com o texto sagrado escrito, ou então com a oralidade dos povos que se mantém na tradição oral, como é o caso dos indígenas, sabendo, aprendendo as histórias dos mais velhos, passada de geração em geração. E chegou aquele momento que vocês estavam esperando, de fazermos mais uma atividade. Bem, em sua cidade ou região, existe algum lugar sagrado para povos indígenas? Ou então, existe alguma aldeia indígena que você conheça? Ou ainda, existe algum lugar sagrado natural, como florestas, rios, cachoeiras, entre outros, que você considere especial, que você goste de visitar? Escreva um texto falando sobre esse lugar natural. Agora é com vocês.
com a nossa aula Paraná Ensino Religioso, 6º ano, e estamos falando de lugares sagrados no Brasil. Falamos do templo tibetano, um templo budista tibetano na Serra Gaúcha. Falamos da igreja de São Francisco de Assis, esculpida por Aleijadinho. Falamos do Cristo Redentor e estávamos recentemente falando dos lugares sagrados indígenas, de algumas cavernas no Alto Xingu, que tem cachoeira próximo também, onde acontecem alguns rituais sagrados. E a atividade que vocês foram convidados a fazer para descrever um lugar sagrado, natural de povos indígenas da sua região, ou algum lugar que você gosta, um parque, uma cachoeira, uma floresta, enfim, algum lugar natural que você gosta de visitar, que você gosta de ir na sua cidade, na sua região. Afinal de contas, a gente quer conhecer, saber quem são vocês. Aproveita para socializar com os seus colegas de turma, falar aí de qual lugar sagrado você gosta de ir visitar. Afinal de contas, a preservação da natureza é que vai garantir o futuro daqueles que virão depois de nós, mas também o nosso presente. Bom, na aula de hoje, nós conhecemos alguns lugares sagrados brasileiros, como o Templo Budista Tibetano de Três Coroas, na Serra Gaúcha, a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, o Cristo Redentor no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, e alguns lugares sagrados do Alto Xingu, cavernas e cachoeiras. Os lugares sagrados são patrimônio histórico do Brasil e do mundo, devem ser respeitados, protegidos, pois além de serem lugares sagrados, também são parte das nossas raízes culturais e religiosas. O importante é conhecer para respeitar, independente de você ser dessa religião ou não, ou daquela outra religião, devemos respeitar os diferentes lugares sagrados, porque é sagrado para o outro. Trazendo a problematização inicial da nossa aula, é sagrado porque nós respeitamos, ou nós respeitamos porque é sagrado? Tanto faz. Um livro sagrado, um ritual sagrado, um símbolo sagrado ou um lugar sagrado é sagrado para alguém. Nós respeitamos porque alguma pessoa, que também merece respeito, venera, acredita, tem aquele lugar como especial, como a sua casa. A gente tem que respeitar a casa do outro. Lugar sagrado também pode ser considerado a casa do outro. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me despeço de vocês dizendo: seja menos preconceito. Abrace mais, empurre menos. Ouça mais, critique menos. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.